Vamos aqui para um último vídeo, gente. Que bacana que eu deixei separado sobre mudanças climáticas e a emergência que a gente vive. Que eu gravei lá no Intercept Brasil. No Intercept Brasil, que eu gravei lá no Meteoro Brasil. E aí eu queria usar esse vídeo para a gente encerrar essa participação hoje, gente. Vamos ver juntos aqui, que é bem bacana. Vamos lá. Vou botar som, né, Pedrão? Vamos lá. Estou apavorado. Ninguém previa isso. É muito rápido, disse o especialista Carlos Nobre sobre a crise climática ao jornal Estado de São Paulo. Vamos entender a emergência com o nosso Pedro Zambarda e as implicações dessa falta de ar toda aí que tá todo mundo sentindo, hein? Vamos lá. Bebe um pouquinho d'água aí, tá, gente? E vamos lá falar com o Pedro. Pedro, eu vou começar aqui com um comentário do chat. A Marina tá dizendo aqui, ninguém previa? Ah, não! Mas eu gostei dessa entrevista do Carlos Nobre, Ana, porque entrou muito num assunto que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A questão da emergência climática. Eu acho que o que está falhando agora não é mais o negacionismo ou aceitar o aquecimento global. A questão é que as previsões de aquecimento global e suas consequências, elas estão diminuindo, né? Essa entrevista do Carlos Nobre é importante todo mundo repercutir, todo mundo falar, e aí eu vou falar alguns trechos dela, se der para mostrar na tela, é importante, foi feita pela jornalista Roberta Jansen, e aí ela escreve o seguinte, né? Referência internacional. Em estudos sobre aquecimento global, o climatologista Carlos Nobre está apavorado. Em entrevista ao Estadão, ele conta que a crise climática explodiu um pouco antes do que os próprios cientistas previram. Tudo indica que 2024 deve bater mais um recorde de temperatura. As ondas de calor e as secas intensas assolam o planeta. O Brasil arde em chamas, já são 5.000 focos de incêndio em todo o país. Se em maio o Rio Grande do Sul ficou quase inteiro embaixo d'água, em setembro São Paulo sufoca sob uma espessa camada de poluição. E pelo que você me contou, né, doutora Ana, aí em Curitiba, parece que a poluição já chegou, né? Já chegou com força. Tá todo mundo assim, tossindo, rouco. Tá demais. Tá triste demais. Eu tô no interior aqui, também tá bastante seco. Eu vou destacar alguns pontos dessa entrevista e depois a gente pode ouvir até o próprio Carlos Nobre falando também que, além dele estar apavorado, todos os biomas estão em risco, tá? Ele disse isso na CNN Brasil. Mas alguns trechos da entrevista me chamam a atenção, né? A entrevistadora pergunta para ele: temos uma seca recorde, temperaturas elevadíssimas e o fogo se alastrando em todo o país. Já vivemos algo parecido antes? Ele diz: nesse nível, não. Esse é o máximo que experimentamos. A crise explodiu. Temos a maior temperatura que o planeta experimentou em 100 mil anos. Desde que existem civilizações, há 10 mil anos, nunca chegamos nesse nível, em que todos os eventos climáticos se tornaram tão intensos e muito mais frequentes. São secas em todo o mundo, tempestades, ressacas e agora a explosão desses incêndios. Infelizmente não é só aqui. No ano passado tivemos grandes incêndios no Canadá, nos Estados Unidos e no sul da Europa. A diferença é que lá o fogo foi causado por descargas elétricas, aqui não. Praticamente não houve nenhuma descarga elétrica, entre 95% e 97% são causados pelo homem. A seca e as temperaturas elevadas estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas e só ajuda o fogo a se propagar, mas os incêndios são criminosos. Isso é bem importante pontuar também, né? Sim. Eu entrevistei essa semana o ex-ministro Carlos Mink, que foi sucessor da Marina Silva, e ele falou, o problema é que o agro botou na cabeça que tem que botar fogo para ter pasto para o gado, e assim, eles vão matar o país, eles têm que ter uma medida enérgica, não só da pasta da Marina Silva, tem que ter uma ação conjunta do Ministério da Justiça e do Exército. Tem que punir essas pessoas com penas rigorosas, assim, porque não pode usar o fogo como subterfúgio. Aí a aspa que dá o título da matéria é essa resposta aqui que ele dá numa pergunta mais para o final da entrevista. Ele diz o seguinte:
A entrevistadora pergunta, né? O aumento de 1,5 graus Celsius era o máximo que deveríamos chegar, segundo os acordos climáticos mais importantes firmados nas últimas décadas. Aí responde o Carlos Nobre. O objetivo era não deixar o aumento passar de 1,5 e, a partir de 2050, já começar a remover, no mínimo, 5 bilhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera, para chegar em 2100 com aumento de 1 grau Celsius. Mas, infelizmente, já estamos atingindo 1,5. Eu estou apavorado, ninguém previa isso. É muito rápido. A entrevistadora ainda emenda uma pergunta. Nenhum cientista havia previsto isso? Não, nenhum. No começo de 2022, a ciência previu muito bem que teríamos um El Niño, fenômeno climático ligado ao aumento das temperaturas da Terra, forte, e a temperatura anual podia fechar em 1,3 graus Celsius acima da média. De fato, tivemos um El Niño forte, o terceiro mais forte dos registros, mas o aumento da temperatura chegou em 1,5. No nosso pior cenário, chegaríamos em 1,5 em 2028. Milhares de cientistas estão tentando explicar o que aconteceu. E outra, o El Niño praticamente desapareceu em maio e começa a dar lugar ao fenômeno Laninha, ligado ao resfriamento do planeta, mas os oceanos continuam quentes, continuam induzindo a seca na Amazônia. Estamos tentando explicar por que aumentou mais do que tínhamos previsto. Isso é importante também, né? Quando a gente está falando assim, ninguém previu isso, ninguém previu esta rapidez. O que ia dar a velocidade, ruim, o timing. Que ia dar ruim, né? Todo mundo já sabia há muito tempo. Mas as previsões aqui para este momento eram um pouco menos piores do que a realidade. E estão piores. E aí, nessa entrevista da CNN, ele emenda mais algumas explicações que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que escutar isso, gente. Não é mais um negócio assim, como é que a gente pode prevenir? A gente já está num caminho que eles não conseguem prever o que vai acontecer, e a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos ouvir juntos. Vamos lá. É do começo aqui, né? Isso, pode passar todo. Vamos lá. Pode pausar nessa parte. Ele está dizendo basicamente que todos os biomas estão ameaçados, que o Brasil pode virar um deserto. E eu ouvi da boca do Carlos Bink, que foi ministro do Meio Ambiente também. Os rios voadores do Amazonas, eles estão virando fumaça voadora, por conta de não ter água. É disso que a gente está falando, tá, gente? É muito sério. Essa provavelmente é a notícia que a gente tem mais que repercutir, e as pessoas precisam olhar essa questão com muita calma. E aí eu separei, doutora Ana, para terminar, a gente traz assim, o Meteoro só fica trazendo palavra de cientista, parece um paper acadêmico. A senadora Leila Barros perdeu a paciência com a maneira que as pessoas estavam tratando a Marina Silva no Congresso. E eu queria trazer a manifestação da parlamentar e dizer que eu sou solidário, porque inclusive ela até chorou de nervoso diante dos bolsonaristas e dos negacionistas. Acho que é importante a gente mostrar isso também. Eu vou falar um negócio, né? Graças a Deus, eu tô aqui já há 6 anos. Eu não perdi, graças a Deus, a capacidade de me emocionar. Nesse momento na live deu uma travada ali, né? Sabe, Marina? E ao mesmo tempo me entristecer. A gente vive um cenário, assim, o que às vezes me deixa de pé, talvez seja a minha indignação. É que me fortalece, me faz vir todos os dias para essa casa para fazer esses debates. Porque a minha maior preocupação não é que governo que foi, a minha preocupação é o futuro, né? Eu pensando no futuro, as próximas gerações, uma pessoa como você que está há anos falando, vamos chegar a tal ponto, e chegamos por causa disso, assim, me faz refletir sobre a ignorância que a gente viu, a fumaça de ignorância, por exemplo, que nós vivemos ontem no plenário, contra o Pacheco ali, sabe? Pacheco foi presidente de um Senado que, quando teve uma pandemia, o governo negou a vacina, a gente parou madrugadas, esse Senado ficou madrugadas, poucos sabem aqui, tratando do marco legal para dar recursos para os estados, para trazer oxigênio, medicamento, cara, sabe assim? E ele segurou com tanto pulso todo aquele momento, né, de aflição, até dos nossos estados. Então, assim, você vê o presidente do Senado ser atacado daquele jeito, né, com a força que ele teve no momento mais difícil da humanidade do nosso país. Então, assim, é indignante a falta de respeito, a falta de gentileza. Assim,
como as pessoas tratam a história das pessoas, né? Parece que não é nada. Nós viramos, assim, personagens de nós mesmos. É pegar o celular, ficar, né, sendo um influencer político para milhões de seguidores, mas sem nenhum tipo de comprometimento com o coletivo, sabe? Mais do que campos ideológicos que eu defendo, eu deixo de defender, é o senso coletivo que mais me dói. Me dói, assim, olhar como é que a gente tem a capacidade de vir para a comissão, atacar um, atacar outro, não entender o quanto é sério que a gente está vivendo. Nós não temos plano B, cara. Nós não temos plano B. Nós estamos falando de produção, desenvolvimento. Que desenvolvimento se a gente não tiver consciência do que está acontecendo com o país? Sendo dizimado em enchente, em queimada, em seca. Pelo amor de Deus. Então, Marina, eu quero te pedir desculpas também, te agradecer pela tua história, pela tua força. Eu sei que o que mais te mantém também firme e forte nessa luta, que nem a minha indignação. Porque quando a gente tem um pensamento firme, um propósito firme, nada destrói a nossa força de querer lutar. Nada. É isso que me mantém aqui dentro. Né? Você é uma mulher que veio do Seringal, lá do norte. Eu que vim de uma região administrativa das quadras. Sempre vamos sofrer discriminação. Sempre iremos, por mais que a gente lute, por mais que nós sabemos quem somos, vamos sofrer. Então, assim, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua equipe, por todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque quando você fala olhando no olho firme, você tem a certeza de que a maior intenção do seu propósito é que você não quer que esse país acabe. Né? Que não quer que a gente acabe com os nossos recursos naturais, que a gente respeite, né, os nossos povos tradicionais, aqueles que vieram antes. E, acima de tudo, meu Deus do céu, que falta de compromisso com o futuro. Sinceramente, parece que a gente só vive o hoje, né, Petecão? O hoje e os discursos, que estão cada dia mais banalizados. É cansativo estar nessa casa, por isso que minha emoção de hoje. Ouvindo sempre os mesmos discursinhos. Sinceramente, desculpa meu desabafo, né? E te dá... Essa é a cara de alguém que realmente não aguenta mais. Eu consigo entender o sentimento ali da Leila. A gente não aguenta mais, né, doutora Ana? Não sei se você quer mostrar mais um pedaço, mas eu queria... Não, era só isso. Depois acho que vai para o discurso da Marina, que foi muito importante, mas eu queria separar porque essa indignação da Leila acho que é de todos nós, no final das contas, né? E é isso, assim, e muita gente está encarando, assim, as queimadas, essa coisa toda, a crise climática, como, é uma coisa que está acontecendo, né? Primeiro, não é uma coisa que está acontecendo com a gente, é uma coisa que nós, todos, estamos causando, e isso já vem sendo falado faz muito tempo, e aí tem interesses políticos e econômicos em negar a crise climática, negar mudanças climáticas, negar tudo isso, o que não me espanta, porque as pessoas conseguiram negar até mesmo uma pandemia, né? Então é um desejo de morte, e é um desejo de morte que é movido ao desejo de poder e dinheiro agora, dane-se, né? Dinheiro e poder agora, tá? Essas pessoas querem isso agora. E aí é a mesma outra coisa que a gente precisa pensar sobre as queimadas. Está acontecendo que o clima está seco, porque as mudanças climáticas, as queimadas no Brasil têm uma grande incidência de queimada criminosa, de gente que, de novo, quer dinheiro e quer poder agora. Porque tá vendo que a coisa toda vai pro buraco. Então eu vou viver aqui como rei até o final, né? Vivendo a vida doidado, né? Viver a vida doidado. Vou ganhar aqui, né? Vamos aproveitar aqui para explorar mesmo, porque o que importa é agora, nesse momento, né? Então, enquanto a gente não estiver muito indignado com isso, vocês não conseguem ficar puto da vida? Eu tô puto. Porque as pessoas estão indo lá botar fogo. Sim. Pra quê? Gente, pra dinheiro do agro. Essas pessoas que estão botando fogo tem que ir presa, sinceramente. Não, tu sabe, isso é um negócio... meu Deus, está acontecendo... porque o tempo está muito seco. Não é isso que está acontecendo. Caraca. Por que o tempo está seco? A pergunta é antes. São duas participações... O que me irrita é são duas participações em uma. Uma é em causar o tempo seco,
né, com todas as desgraças ambientais que causam, e a outra ainda botar fogo no tempo seco. Ó, eu teve um chat aqui muito bom, né? O Carlos Soares, só ganha, 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 nunca perde. Pois é, só ganha, 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 e todo mundo vai perder no final, tá bom, gente? Todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai. Depois dessa, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, né? Aquela risada de nervoso, meio chorando, vambora. Vamos lá. Eu vou dar um recadinho rápido aqui. Tá bom. Esse é o Meteoro Brasil, gente. Minha participação por lá. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.